Japão, o 51º estado americano. A cidade de Tóquio, seguindo as normas conservadoras do prefeito, proibiu todo e qualquer tipo de atividade relacionada à prostituição. E foi nisso que uma ilha artificial foi criada na Baía de Tóquio. Um território especial onde aposta e prostituição são permitidos. Essa é a famosa Neon Island. Cassinos, cabarés, clubes noturnos, centros comerciais, hotéis de luxo, restaurantes, corrida de cachorro, etc. Mais popular que Las Vegas, esse parque de diversões para adultos se tornou o destino favorito de diversos tipos de turistas. E é lógico que atividades ilícitas é o que não falta. Sicilianos, chineses, russos, hispânicos e até africanos. Neon Island é o principal ponto internacional do mercado ilegal. Nessa ilha onde reina o caos, apenas chove sangue. Em matéria de mangá bizarro que pelo menos contém algum elemento do tipo, esse canal tá cheio. Pega Kengan, Baki, Fight Class, The Boxer, entre outras obras abordadas, e a semelhança logo vem de cara. Para além de todos serem mangás de luta e ação, os quais são meus gêneros favoritos, existe aquele tempero a mais que deixa tudo bem melhor, que são os elementos bizarros e ou exagerados, esporádicos, ou talvez não tão esporádicos assim, que são apresentados nessas obras. Desde o plot bizarro envolvendo troca de corpo e transhumanismo do Conector em Kengan, até toda a questão filosófica e sinistra do Odin em Fight Class. Mesmo com elementos tão exagerados e muitas vezes bizarros, esses são só uma parte dessas obras, e elas no geral costumam se levar mais a sério e serem mais coesas em boa parte do seu tempo. Mas se existisse uma obra que, para além dos elementos bizarros e exagerados, ainda por cima não se levasse tão a sério, mesmo quando tratando de temas hiper pesados, ainda permanecesse com um tom cômico e surreal. Bom, se existe um mangá que engloba tudo isso, esse é Black Joke. Aqui você não vai ter descanso para os exageros e para as bizarrices de um anão shapeado, um cadeirante que dizima exércitos sozinhos e até um cara que é crânio quando o assunto é malandragem. Não é de surpreender que em uma ilha à parte, onde a jurisdição japonesa não alcança, ou melhor, onde a jurisdição americana, dado o fato de que o Japão nesse universo é parte dos Estados Unidos, não alcança, tipos como esses são mais do que comuns. Não existe um conto ou uma história que seja nesse mangá que seja minimamente comum ou séria. Na verdade, seriedade é meio que a antítese de Black Joke. O foco são esses conflitos da máfia, o crime organizado e o submundo, sendo solucionados da forma mais excêntrica e surreal possível. Ora na porrada, ora no tiroteio, ora na estratégia. Fato é que existem esses três personagens que, pra mim, são a essência do que é essa obra e da bizarrice que essa traz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses três personagens que a gente vai falar hoje: a força bruta, o cérebro e a psicopatia sob rodas. O trio mais do que estranho de Black Joke. Você sabe qual é a piada que os alemães costumam contar aos japoneses? Na próxima vez, façamos uma guerra sem os italianos. Ah, mas isso não é tudo. Eles também costumam dizer: italianos são fracos quando se trata de guerras grandes e apenas garantem em pequenos conflitos. Pelo visto, italianos são considerados impotentes. Mas a real é que não existe nenhum italiano nesse mundo. Essa é a forma que os estrangeiros nos denominaram. Você acha que Lucky Luciano era italiano? Não, ele era siciliano. Milaneses, romanos, florentinos, perugianos, nenhum deles se considera italiano. A Itália não é nada pra gente. Lutamos apenas pela nossa família e por nossa glória. E que tal começarmos com o meu personagem favorito dessa obra, Runover, um dos mafiosos mais imponentes e excêntricos. Quem vê o cara em uma cadeira de rodas como essa, de certo pode pensar que é apenas um cadeirante impotente e indefeso, mas vai por mim quando falo que esse cara, sem as pernas, faz um estrago que muitos com pleno movimento não fazem. A sua primeira aparição se dá ainda no capítulo 1, mas se é para apresentar esse cara de maneira apropriada, me permita então contar para vocês uma história que ocorre após a sua apresentação, mas que para mim resume com perfeição quem é esse cara. Apenas pelo contexto, ele é um mafioso, mais especificamente o líder do núcleo da família Sione em Neon Island, um grupo criminoso altamente respeitado em Nápoles, ou seja, ele é no fim um integrante da máfia italiana. No capítulo 11 vemos o que é Neon Island de fato. A questão de que nada ali é minimamente lícito. Em um clube de luta frequentado por milionários, líderes de gangue e figuras de renome da ilha, dois homens se enfrentavam em uma partida mortal sem regras. A questão, quando diga que não há regras, é no sentido literal. Os caras estavam simplesmente se aplicando com anabolizantes no intervalo entre os rounds. O doping aqui não só é tolerado, como os caras fazem isso entre os rounds. O mais esquisito e, ao mesmo tempo, mais forte é um lutador contratado pela tríade chinesa, mais especificamente da Senhorita Yang, uma das mais poderosas de Neon Island.
O outro cara era contratado da máfia italiana, no caso do Runover. A luta tava acirrada, mas não tem jeito. Com o doping nas alturas, a diferença começa a se fazer mais presente. E é depois que o esquisito rasga, lacera e destrói o representante dos italianos que as provocações começam. A Madame Yang faz questão de esfregar na cara do maluco na cadeira de rodas a vitória, como o seu lutador era superior e que ele nem em sonho venceria. Só olha pra cara desse maníaco. Fica claro que se não fosse iniciar uma guerra entre facções, a sua vontade era de dar um tiro naquela mulher. Mas ela faz uma proposta mais ousada ainda. Outra luta, dessa vez com as apostas um pouquinho mais elevadas. Runover teria que apostar seu bem mais precioso, sua cadeira de rodas, o seu item de maior valor. Ela, em contraparte, apostaria 100 mil dólares. Mas Runover discorda e nesse ponto, vemos o quão frio é esse cara. Se ela quer mesmo jogar, então façamos isso direito. Algo de valor equivalente deveria ser colocado na mesa. No caso, por que ela não apostaria seu belo par de pernas? O trato era simples, se ela ganhasse, ela sairia com a cadeira de rodas. Porém, se ele ganhasse, ele poderia esmagar as pernas da chinesa pessoalmente, até reduzi-las a nada. O cara poderia só aceitar o dinheiro, mas a mistura de orgulho, estima por sua cadeira e o ódio à mulher o faziam exigir as pernas da mesma como um prêmio. O trato era fechado e essa história por si só é mais focada nos protagonistas. No entanto, pra mim mostram o quão frio esse cara aqui é, já que após uma série de problemas e imprevistos, no fim ele vence a aposta. E pensa bem, o cara é paraplégico, ele melhor do que ninguém sabe como é difícil viver com essa condição. Em tese, por entender como essa situação é horrível, não deveria desejar isso pra ninguém. Sua aposta deveria ser um blefe só pra assustar a líder da tríade chinesa. E pelo menos era isso que eu achava, até ele vir com esse martelo só pra esmagar as pernas da mulher que tava desesperada. Não há dúvidas quanto ele ser um maluco, inclusive Runover, a expressão que em inglês significa literalmente atropelamento. Por que alguém paraplégico possuiria esse apelido em específico? O ponto, na verdade, é como e por que ele ficou assim. No capítulo 4 existe uma história, quase que como uma lenda, que diz que Runover, já relevante na máfia italiana, certa vez fora atraído por um de seus subordinados. Emboscado com uma bomba, o resultado não foi o óbito, mas as sequelas não puderam ser evitadas, deixando o cara em estado paraplégico. O traidor só não contava que a determinação desse maluco era um pouquinho elevada demais. Ele então, com sua cadeira de rodas modificada, que mais parece um tanque, perseguiu o traidor em uma Ferrari e o desfecho foi o subordinado traidor sendo explodido junto do seu carro. E o autor de sua explosão após esse incidente passando a ser chamado de Runover. Essa parece uma história condizente com o nível de exagero da obra. A real é que isso é algo bem plausível, na verdade, de acontecer nesse universo, mas a história foi um pouco menos glamurosa e bem diferente do que é relatado. De fato, ele foi emboscado, sua condição era grave o suficiente para que todos se afastassem do agora inutilizado Runover. O homem, Bruno Tattaglia, autor do atentado, pensou ter matado o mafioso. Foi quando, na manhã de um domingo, ao se dirigir a uma igreja, ele quase como um surto, viu uma silhueta estranha. Ao ver o fantasma na cadeira de rodas que havia voltado dos mortos para buscá-lo, ele tentou fugir, mas bem, como eu posso explicar que um cara em estado de recuperação, sem o movimento das pernas, arrancou um homem forte e adulto do seu carro, o espancou e por fim o matou atropelado com sua cadeira de rodas? Eis a origem do nome, Runover. Difícil de acreditar, não? Parece que esse estilo mais contido, centrado, frio e focado do Runover só teve espaço justamente após a paralisia das suas pernas. Seria uma forma do mesmo estar sempre se impondo e mostrando que, mesmo que em uma cadeira de rodas, ele ainda é um mafioso. Tô falando sério, sua habilidade, mesmo nesse estado, tá em outro patamar. Nesse mesmo capítulo, vemos ele lutando contra alguns gangsters. É difícil de acreditar que ele venceria homens armados, mesmo com aquela cadeira de rodas que parece mais um tanque. Mas dessa vez ele só precisou da sua primeira cadeira de rodas, aquela que ele usou durante muito tempo, depois de ter ficado nesse estado. Ao entrar na sala, o primeiro a ir pra cima também é sua primeira vítima. Perfurado pelo arpão acoplado, um deslocamento no ar usando o corpo do empalado de apoio e com alguns tiros, mais um vai pro saco. Na lateral, outro já era partido pela lâmina das rodas, mas eram derrubados e por fim, a clássica execução de atropelamento, moendo o cara com as lâminas que estavam nas rodas. Mas não é só das cadeiras de roda modificadas que esse cara vive, pois mesmo no capítulo 16, quando esse é emboscado por um cara enquanto tomava banho, essa anomalia da natureza, do absoluto nada, começa a se mover que nem um macaco, pulando de parede em parede e no fim estraçalhando seu executor na mordida, fazendo o cara morrer de hemorragia. Essa é a vida de um homem louco.
Mas calma, isso daqui é só o começo da insanidade. E quando um cadeirante que voa pelos ares e elimina múltiplos inimigos armados como se fosse nada é só o começo, vocês começam a entender o tamanho da insanidade da coisa. Runover é só violência e insanidade descontrolada. Se o que você quer é poder destrutivo real, vamos falar do Doji Kodama. Talvez o mais lembrado quando falamos em Black Joke, e sem dúvidas o mais absurdo. Sério, vocês não estão entendendo. Kodama é um agente de segurança do Hotel Onsen, um dos mais prestigiados hotéis da ilha. A questão é que, por mais que existam mais agentes de segurança no local, isso é só um grande desperdício de recurso e de dinheiro. Só o Kodama já é o suficiente para peitar qualquer problema. Se o que você tá pensando como um cara de 1,60, um quase anão, vai proteger alguma coisa. E é só quando o Kodama tira a camisa que você vai entender. Simplesmente puro músculo em um shape compacto, força bruta além do normal, um físico realmente abençoado, vindo de uma família bilionária. Kodama, ainda muito novo, em torno de seus 12 anos, foi inscrito em uma academia de judô pelos próprios pais que notavam o poder latente do garoto. A prática da arte marcial seria excelente se o mestre do dojo, medalhista de ouro em judô, não tivesse sido esmagado pelo Kodama. Tudo isso ainda no seu primeiro dia de aula. Tá, então judô não dá pra ele, então que tal o boxe? Talvez arremessos e mobilizações não seja o seu estilo e o seu negócio mesmo seja dar porrada. Bom, digamos que o jovem Kodama se irritou um pouco quando tentaram obrigá-lo a colocar as luvas, e o fim foi um garoto como um tornado passando pela academia, varrendo tudo que vier pela frente. Se o cara fazia isso aos 12 anos, você já pode imaginar qual é o nível dele agora aos 29. Se os feitos quando criança não foram suficientes, vamos nos aprofundar então. No capítulo 8, uma história do seu tempo de exército nos é passada, quando ele e seus companheiros tiveram que marchar por 3 dias seguidos, sem descanso. A esmagadora maioria estava morta na metade do segundo dia, enquanto o Kodama estava tranquilo, uma durabilidade absurda. No capítulo 10, quando prestes a ser atropelado por um carro em alta velocidade, ele, como um tanque, em nenhum momento sequer pensou em desviar. Na verdade, ele com um único chute arregaçou o carro por completo. Já dá pra ver que o cara tem uma força bruta absurda. No capítulo 17, ao tentar se infiltrar num prédio, ao invés da forma convencional, esse maníaco salta do helicóptero direto pro prédio, cai em cima dos criminosos atirando. Mas que se dane, ele usa um fracote como escudo só pra esgotar a munição dos caras. E aí um flash, como um raio, numa velocidade insana, já vem quebrando os mafiosos no soco. Mas se um 1x1 é o que você quer, então só vamos. Já ficou claro que esse cara é forte, mas não é como se ele não ligasse. Kodama é um gorila, um animal que só pensa em força, obcecado em ser o mais forte que qualquer oponente. Seja alto ou baixo, magro ou gordo, estando armado ou vindo só no soco. No capítulo 11, sim, aquele mesmo capítulo dos lutadores anabolizados, ao ver os caras entupidos de suco, o Kodama estava convencido que poderia vencer esses caras sem problema nenhum, mesmo sem ele ter qualquer substância que te desse um buff como eles estavam fazendo. Exatamente, o Kodama, por incrível que pareça, é natural. Ele teria a sua chance para pôr à prova a sua tese no encontro do esquisito anabolizado nos corredores da arena. Sério, olha esses dois malucos, giga, pronto para cair no soco. Nem o exército seguraria essa briga. Ambos partem para matar. O Kodama pode ser baixinho. As pernas curtas em tese lhe confeririam uma desvantagem no que tange seu alcance. E é a primeira coisa que seus oponentes pensam em explorar como brechas. No entanto, os braços desse cara são largos até para os padrões de alguém alto, o que compensa no seu alcance. E ao socar, o punho do brutamontes baixinho chegava primeiro. Resultado? Os dedos arrebentados. Mas que se dane, ele colocava tudo no lugar e preparava para tentar perfurar com a mão ao invés de bater, mas a velocidade dos seus olhos não acompanhava os passos do seu oponente. Era uma esquiva e um soco bem dado. Kodama era afundado e atravessado pela parede. Uma montanha de músculos voava pelos ares como se fosse uma pena. O segurança do hotel levantava, dava uma recalibrada e já voltava para bater, mas não adiantava. As pernas pesavam e Kodama estava de novo no chão. Nem tenta, Kodama, não faz o menor sentido enfrentar alguém que tá anabolizado. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto do que as drogas voltadas ao condicionamento físico podem fazer. Mas ele não pararia, esse cara é obcecado num nível crônico. Pra ele, nada além de ser forte importa. Se afirmar como o mais poderoso era o seu sentido de vida. É no capítulo 12 que Gorky nos é apresentado. Um ex-soldado do exército croata, vindo de 29 vitórias consecutivas no norte da Itália e na Hungria. Ele já matou pelo menos 16 lutadores nesse meio tempo. Um maluco casca grossa e nem precisa dizer, basta dar uma olhada nesse físico pra você concluir que ele tá tomando umas paradinhas meio diferenciadas. Não é pra menos, já que ele participaria das lutas clandestinas. Ele, no caso, é o cara que representaria o Runover na aposta contra a Madame Yang. Mas vocês sabem como é, anabolizantes não mexem apenas com o físico. Eles, mais do que qualquer outra coisa, podem muito bem afetar sua mente. Um cara com esses níveis de testosterona altíssimo pode não ser tão paciente
e calmo quanto se espera. E o Gork, só de chegar no hotel, tava arrebentando logo com tudo e todos e fazendo uma bagunça. E nesse cenário, quem melhor pra parar o cara do que o segurança do hotel? Seria não contra o hormonizado de novo. O Kodama já começava sacando um soco do nada, mas como no confronto contra o outro cara, ele era esquivado. Um golpe chegava e vinha a repetição da primeira luta novamente, afundado na parede com um soco. Um pilar era partido, mas o Kodama já avançava no pescoço do gigante, mas só de tentar agarrar, seus dedos eram quebrados. E uma sequência vinda dos dois lados começava. Um soco varava a sequência do gigante, seu braço esquerdo era quebrado. Outro soco chegava e dessa vez era o direito que ia embora. Um chute baixo e a perna esquerda era estraçalhada. O Gork caía só pra ter o peso do anão esmagando seu crânio. O cara já tava todo arrebentado, ele nem conseguia ficar de pé. O Kodama podia encerrar por ali, mas esse animal em forma humana, do absoluto nada, começa a morder seu oponente no maior estilo Jack Rama. Até quem via essa cena de longe se chocava com tamanha selvageria. Doji Kodama era capaz de deitar no soco um lutador entupido de hormônios. Vale lembrar que o Kodama em nenhum momento utilizou técnicas ou artes marciais propriamente ditas. É como um instinto, o cara nasceu pra dar porrada nos outros e é só isso que ele faz. Não precisa de técnica, ele é essencialmente um animal. E quando vamos pro campo do intelecto, isso fica mais do que evidente. Kodama é um gênio pra traçar formas de quebrar a cara de alguém no soco, mas qualquer coisa que fuja desse escopo, pra ele é um desafio absurdo. Mentalmente falando, às vezes ele parece até mesmo uma criança. E é pra complementar essa falha que o terceiro cara mais absurdo vem. Kiyoshikira é o principal parceiro do Kodama. Na verdade, ele ocupa um cargo acima do anão shapeado, dado o fato do mesmo ser o gerente do Hotel Onsen. Se o Kodama é quem os caras enviam quando precisam tomar algo à força, o Kira é quem eles enviam quando o assunto é mais delicado e exige pensar mais. Eles são opostos, o músculo e o cérebro. Se precisa lutar, tem o fortão. Se precisa pensar, tem o inteligente. Uma dupla mais que perfeita e complementar. Pega a situação do segundo capítulo, por exemplo. O Kira descobre que uma funcionária do cassino do hotel, uma garota aparentemente doce e inocente, não era tão inocente quanto todos pensavam. Primeiro, quando você tocou meus lábios, percebi calos na sua mão, do tipo que croupiers experientes têm. Pra resumir, você não é uma iniciante como você afirma. Escondeu isso por razões que eu sei muito bem. Segundo, olhando os registros das mesas, se a bola cai com mais frequência em um número que já foi apostado, o croupier pode se tornar suspeito. Você parece se contentar em deixar um pouco pro cassino sem sair perdendo, que não é natural. Parece que você tem um controle, um domínio da bola. Terceiro, antes de você jogar a bola, fica nítido que você olha para os jogadores e depois abaixa os olhos, para você saber onde estão apostando e fazer a bola cair justamente nos números que seus cúmplices apostaram. Eu gosto desse seu olhar, mas um amador de verdade não olha para jogar a bola. E por fim, o quarto, esse casaco. Você nunca conseguiria comprar isso com seu salário. A garotinha que fingia ser uma simples iniciante amadora manipulava os resultados do cassino para os cúmplices levarem uma grana pesada nas apostas, pensando que o Kira era burro o suficiente para não perceber e agora via os seus cúmplices sendo lacerados pelo baixinho. A garota chora, implora para pouparem a vida dela, mas no fim tudo que o Kira queria era interrogar a mesma para saber quem ela era, quem eram os seus cúmplices e principalmente para quem eles trabalhavam. A questão é que ele não esperava que na primeira tentativa dela de atirar nele, o Kodama, ao invés de nocautear a garota, simplesmente enfiava o dedo no ouvido dela e a matava. O maluco ficou dias observando ela, esperando a oportunidade para conseguir informações, para ver o gorila do Kodama e simplesmente matar ela como se não fosse nada. Essa é a dinâmica desses dois, uma dinâmica que é até bem engraçada. Mente e músculos. Naquela mesma história dos lutadores anabolizados, ele faz isso de novo e mostra que a melhor arma é o cérebro. Já que depois que o Kodama desce a porrada no Gork, cai no colo dos dois a responsabilidade de arrumar um substituto pra partida. E dicas de passagem, que o Runover não tava lá pra brincadeira. Ele só ameaça, caso ele perca, caso ele perca a cadeira de rodas dele, de matar o Kira e expor sua cabeça na entrada do hotel. Coisa leve, nada demais. Os caras quebram a cabeça pra saber quem vai lutar. O Kodama, que era a escolha mais óbvia, tava todo quebrado da sua luta anterior e sem opções quem iria... Exatamente, esse magrelo entra na partida. Mas calma, ele tem um plano. Como esse cara trocaria com um maluco 10 vezes maior do que ele? Bom, eles não tinham opções. Ou era ele ou era nada. Ele bebia um suquinho, se preparava pra lutar e o juiz dava início à partida. Surpreendentemente, ambos partiam pra colidir, mas era um soco e o Kira voava pro outro lado do octógono. Droga, tá tudo ok, acabou. Kodama, me vê um cigarro.
Todos pensavam que ele se renderia, mas na realidade era o seu oponente que colapsava. Acontece que os anabolizantes que aquele maluco tomava, assim como qualquer droga, possuem efeitos colaterais, como dependência e até mesmo alucinações. Mas existe outra que era pouco comentada, era o fato do usuário da droga passar a ser alérgico à manga. O mínimo contato com qualquer coisa relacionada levava o usuário ao total colapso. Seria terrível se aquele suco que ele estava tomando antes de lutar fosse exatamente de manga, não é? Novamente, o cara usou a mente e a inteligência acima de tudo para vencer um embate. O cara que o Kodama tomou uma surra, ele vence no intelecto. Se ele possui uma falha que pode torná-lo vencível, essas são, sem dúvidas, as mulheres. Desde o colégio, quando o cara pegava a própria professora, ao fato que em cada capítulo ele tá com uma mulher diferente. É literalmente todo tipo de mulher. Até quando enfrente a princesa de uma nação, o cara fica gadando ela sem parar. Mas é aquilo, mesmo tendo um fraco por mulheres, isso não significa que ele iria se arriscar até o ponto de morrer por elas. Ele vai até onde é seguro. Ele não se arriscaria além da conta. Eu gosto muito de uma história que é contada no capítulo 14. Kensuke Todomi, o chefe de Kira e diretor do hotel, nos conta uma história inusitada. Se um cara fosse chantageado pela máfia a fim de que ele fizesse o que a máfia quisesse, mas ao invés da máfia sequestrar um parente ou alguém com relação ao cara, apenas uma garota desconhecida e inocente fosse colocada na zona de perigo. Quem faria o que fosse necessário para salvar só uma mulher que, embora inocente, você nem conhece. Ele conta o cenário ideal, onde o cara faz tudo o que a máfia quer e no fim ainda consegue libertar a garota, se vingar dos mafiosos e um final feliz. Mas isso daqui é o mundo real, vamos ser sinceros aqui, onde isso aconteceria. No fim das contas, a garota acabaria morta antes mesmo dele completar o serviço e no fim o cara teria o mesmo destino, também seria executado. Mas se esses caras que eu citei, se todos eles estivessem nessa mesma situação, ele discorre pra gente acerca de cada um deles, desde o Runover, que atiraria nos mafiosos, não pra salvar a garota, mas só pra matar os caras. Mesmo que a garota pudesse ser atingida no tiroteio, ele não tava nem aí, a garota sair viva seria só um bônus. Ou Kodama, que não ouviria uma palavra sequer do que os caras iriam dizer, e só iria pra cima deles pra se provar mais forte. De novo, não seria pela garota, ele só ia querer sair na mão com os caras mesmo. Mas e quanto ao Kira, como ele agiria nessa situação? Bom, de começo, obviamente que ele cederia aos mafiosos, ele jamais deixaria uma mulher indefesa ser morta, mas bastaria ele sair do local que ele simplesmente ligaria pra uma qualquer aleatória, e só pra esquecer daquela que seria morta pelos mafiosos, ele sairia com ela. Ele não arriscaria seu pescoço por uma mulher que ele não conhece, não compensaria, pois no fim os caras poderiam matar ela, mesmo com ele cumprindo as condições. Se existe a chance de eu ver uma garota sendo partida por uma motosserra, eu acho que eu passo. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí o seu like. Primeira vez que eu tô abordando Black Joke aqui no canal, é uma obra que eu gosto bastante, por incrível que pareça, porque não tem muita gente falando dessa obra na internet no geral. Eu me surpreendi bastante, dado o fato de que, geralmente, quando eu vou gravar sobre qualquer obra, eu tendo a pesquisar vídeos, tanto no Brasil quanto na gringa, sobre essa obra, para que eu não caia na mesmice e não só repita o que outras pessoas repetiram acerca disso, né? E também não repita a mesma narração que as pessoas também já fizeram acerca dos eventos que ocorrem dentro do mangá. Dentro do Brasil isso é fácil, a maioria das obras que eu falo aqui não são abordadas muito por youtubers brasileiros que falam de animes e mangás. São obras, de fato, mais conhecidas. Na gringa ainda tem um conteúdo um pouco a mais, mas Black Joke, eu literalmente não consegui encontrar quase nada de conteúdo sobre essa obra, o que é um pecado. Vocês podem ver aí no vídeo que a arte de Black Joke é simplesmente incrível, é muito boa mesmo, e combina perfeitamente com toda a atmosfera e ambiente do mangá, de ser uma coisa completamente descompromissada e mais cômica e mais exagerada, ao passo que você tem ali toda uma lore de máfia e um universo até que bem interessante. Mas enfim, comenta aí o que você acha desses personagens, o que você acha desses três, qual deles três é o seu favorito, ou se tem outro que é o seu favorito dentro da obra. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, valeu e falou!